Uma das pessoas que eu vi, né, como LGBT foi uma amiga da minha mãe, uma trans. Ela mora em Novo Horizonte ainda, o nome dela é Mel. Foi uma das pessoas que eu conheci, né, e foi uma pessoa que para mim foi muito referente, assim, quando eu estava me conhecendo, que eu estava me descobrindo, quando eu estava até então me entendendo. E também tem uma figura massa em Novo Horizonte, que é uma pessoa que eu não sei o nome, mas eu acredito que seja ela, por ela ser toda feminina, usa maquiagem, é uma figura da noite, porque ela vai mais pra noite, usa uma bicicletinha, uma figura muito massa. Acho que não é uma figura ruim cômica, é porque ela é maravilhosa, sabe? Ela não tem medo de se mostrar, só que ela é mais vista à noite. Então, eu me descobri muito cedo, mais ou menos nos meus 12 anos, assim, eu já tinha noção que eu era gay, mas assim, nunca foi uma questão também pra mim, sabe? Sempre foi uma coisa que surgiu, apareceu na minha vida de uma forma muito espontânea. Eu me lembro que no ensino fundamental tinha um menino na escola que ele era muito fã da Lady Gaga. Foi justamente na época que ela lançou o disco Born This Way, que foi, assim, foi também um álbum muito importante, eu acho que para todo mundo que foi adolescente gay, LGBT, naquela época mais ou menos, né? E ele dançava Lady Gaga na escola e tal, ele tinha um cabelão, e pra mim foi uma das referências. E também, nessa época que eu estava me descobrindo, entre aspas, né, eu conheci uma menina que ela era lésbica e ela era apaixonada pela minha prima. E na época ela mandou uma telemensagem para minha prima, só que minha prima é hétero. Foi outra referência LGBT que eu tive na minha infância. E ela me apresentou o primeiro menino que eu beijei na minha vida, quando eu tinha 13 anos. Então essas foram, acho que as referências mais marcantes de pessoas LGBT que eu tive em Novo Horizonte. O meu primeiro amigo, né, de escola, no ensino fundamental, assim quando comecei a me descobrir LGBT, ele meio que segurou minha mão nisso tudo. Hoje, infelizmente, a gente não tem mais essa proximidade, mas ele estava comigo nesse momento. Então, tudo parecia menos pior, porque eu sabia que tinha alguém ali. Eu não era a única pessoa. É um pouco estranho falar sobre situações ou histórias vivenciadas na minha vida desde quando eu me entendi como gay, porque não foi fácil, sabe, assim, abraçar isso, aceitar isso, saber que eu era assim e me aceitar desse jeito. Eu sempre tive essa conexão com a igreja e eu gostava até então, mas quando eu abri essa chave, essa porta, que a chave estava na minha mão o tempo todo, deixei todas aquelas informações serem absorvidas por mim, eu também peguei o lado ruim da coisa. E quando eu trouxe essa situação para casa, não foi muito diferente. Então, eu não me importava muito com as situações de parentes fora do meu laço de lar, assim, da minha casa. Eu não me importava com a opinião dos meus tios ou dos meus primos, mas eu queria mais a atenção dos meus pais. E eu não tive isso. E a gente que está se descobrindo ou que já sabe, a única coisa que a gente quer, por mais que a gente luta por aceitação e compreensão da sociedade, a única coisa que a gente quer mesmo é só o abraço de casa. Se sentir em casa literalmente por quem está ali, pelo nosso pai, pela nossa mãe. Porque a gente já leva tanta paulada o dia inteiro, né? A gente já é colocado em uma caixinha que a gente é inepto, né, para muitas situações de vida. Não somos qualificados para trabalhar em determinados lugares, para frequentar determinados lugares, para viver determinadas situações
que o que eu quero levar, né, com isso tudo, com toda essa história de vida, é para os pais, primeiramente. Que eu acredito que também vão ver isso aqui, vão consumir esse conteúdo, é que abracem seus filhos. Abracem seus filhos. Eu entendo que muitas pessoas, principalmente quando estão se descobrindo, né, vamos dizer assim, que está tentando se entender nesse meio, e por mais que nós vivemos numa sociedade machista, homofóbica, transfóbica e entre outras coisas de ruim, eu, por sorte, tive algo para me agarrar por volta também dos meus 12 anos, nesse momento que eu tentava me entender, mas também não queria ninguém que tivesse, sei lá, essa oportunidade também de me conhecer mais, que eu pudesse viver sozinho e pudesse caminhar até então me entender de fato, me entender assim no meu máximo de poder compartilhar isso com alguém. Eu tentei me agarrar às pessoas que eu amava. No caso da minha casa, não foi algo assim tão ruim, porque meus pais não frequentavam a igreja. Então eles não têm essa doutrina de falar que eu vou para o inferno por eu seguir um caminho diferente. Mas que caminho diferente é esse? O recado que eu tenho para deixar para nós, tanto LGBTs, mulheres, pessoas negras, trabalhadores e homens também, é que a gente precisa de interseccionalidade no nosso movimento. A gente precisa reconhecer que as pessoas, elas não são apenas uma coisa, elas não podem ser rotuladas apenas de uma forma. Eu não sou apenas gay, eu sou um homem cisgênero, gay, sou jovem, sou universitário, sou pobre, ou seja, apesar da minha individualidade, eu estou perpassando por diversos grupos. Então, meu recado é esse: aceitar as nossas diferenças, aceitar que somos seres diferentes com diferentes vivências, mas que ao mesmo tempo a gente precisa de uma determinada união, a gente precisa de uma união de movimento, porque só assim a gente consegue ir contra esse sistema que está contra a gente, que é esse sistema capitalista, heterossexual, cisnormativo e branco que governa a nossa vida. Eu acredito que a gente deva continuar com essa ideia de que somos nós, que traz essa ideia de união, sabe? Que não nos prive de nos mantermos conectados com as pessoas, sabe? Então, que nós mantemos esse nós sendo literalmente um nó. A diversidade que existe na palavra nós, principalmente em sociedade, é algo que nós precisamos pensar, pois existem diversas singularidades. Dentro desse comentário, nós podemos pensar de uma forma mais empática nessa singularidade que junto podemos formar um nós.